tecnologia em higienização, produtos de alta performance para indústria desenvolvidos com nanotecnologia. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Heineken, sempre lembrando, se escreve Heinigen. Promotor de Justiça Sérgio Diefenbach está aqui conosco para falar sobre um assunto que ganhou os noticiários no dia de ontem, especialmente envolvendo a questão futebolística, mas não de uma contratação de jogador especificamente, como foi o caso do Ener Valencia, que também chamou a atenção na noite de segunda, no dia de ontem ainda repercutindo, e sim a situação da penhora da Arena do Grêmio. E falar de penhora, as pessoas talvez não entendam muito bem. O que a gente pode falar sobre esse tema, Dr. Diefenbach? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita, amigos, Bom dia. ouvintes. Eu escolhi trazer esse tema porque, sim, ele entrou para as mídias nacionais, inclusive, sobre essa penhora, até porque envolve um estádio de futebol, envolve um valor elevado. E, às vezes, as pessoas muito alheias ao mundo do direito podem ficar um pouco com dúvida sobre o que é, afinal de contas, uma penhora judicial. E esse é um ato de rotina nas varas cíveis, onde acontecem muitas cobranças e execuções de dívidas em geral. A penhora, resumindo assim, para o nosso ouvinte entender, a penhora é uma espécie de bloqueio de um patrimônio, que pode ser dinheiro, pode ser automóvel, pode ser imóvel, podem ser ativos. É um bloqueio que impede que o proprietário daquele bem transfira ou faça movimentações sobre aquele valor, ou mesmo que entregue ele em garantia de outra dívida. Ou seja, é um momento em que o judiciário diz, existe uma dívida certa, existe uma necessidade de pagamento e este bem está reservado para garantir aquele pagamento. Esta reserva não significa necessariamente que a pessoa perdeu aquele imóvel, não significa que ela não vai mais usar e não significa que ele seja o único que vai ressarcir. Há uma série de outros passos que acontecem depois da penhora. O primeiro deles, um deles é a avaliação. O segundo é a possibilidade ainda de uma impugnação, de defesa pelo devedor, ou seja, dizendo assim, olha, eu devo 100 e tu me penhoraste um bem de 1.000. Fica desproporcional, eu ofereço esse outro bem aqui naquele valor. Isso acontece cotidianamente nas varas judiciais, quando o sujeito, por exemplo, ele deve R$5.000 e é penhorado uma casa inteira. Nesse momento ele pode trazer, não, eu deposito em dinheiro esse valor para poder discutir, eu entrego um carro em troca de garantia dessa dívida. Se nada disso evoluir e houver a sequência, aí sim e somente daí, aquele bem vai para avaliação, aquele bem vai para leilão e as pessoas fazem daí o arremate daquele patrimônio, depositam o dinheiro e o dinheiro vai para o credor que vai ressarcir-se da dívida. Então, esse processo, às vezes, ele é muito longo e conforme for o tipo do bem, como pode ser um estádio de futebol, também existe o risco de não aparecerem interessados na compra. Ou seja, não é tão simples, imaginando um estádio de futebol, que alguém se disponha a depositar R$300 milhões para ser dono de uma parte de um estádio de futebol. Ainda mais nesse caso da Arena do Grêmio, vamos imaginar como se fosse a Arena Lajadense aqui. Ele só tem significado porque tem um clube de futebol jogando ali dentro. Então, quem fosse eventualmente comprar, teria que pensar em ser novamente o locador do espaço para aquele que usa, que é o que acontece hoje dentro da OS. Esse fato se repete no dia a dia quando alguém penhora, por exemplo, um posto de gasolina, penhora um salão, penhora uma sala comercial, penhora um depósito. Ele tem que ter uma utilidade financeira para valer a pena. Então é um ato bem interessante, bem necessário. Às vezes, nas pessoas físicas, acontece muito a chamada penhora de valores, ou seja, há uma ordem judicial que vai direto para o Banco Central e entra na conta e bloqueia o valor da conta bancária da pessoa. Se ele tem liquidez naquela conta, reserva apenas um valor para o seu próprio sustento. Então é um ato dentro de um processo de execução de uma dívida que pode vir se tornar lá adiante num leilão, numa venda, numa compra de outras pessoas. Eu tenho certeza que os ouvintes já ouviram falar de alguém que comprou um carro no leilão, outro que comprou uma casa num leilão, outro que comprou campo num leilão, um imóvel num leilão. São situações assim, em que houve dívidas, não foram pagas, e aquele bem foi reservado para depois ser transformado em liquidez e cumprir o pagamento de uma dívida. Esse é o passo em que se encontra
A Arena do Grêmio é uma dívida da OAS e há uma cobrança de bancos credores de empréstimos feitos e este imóvel hoje está então reservado para isso. O que vai acontecer lá adiante, isso vai depender muito das negociações, dos pagamentos, da capacidade financeira de cada um desses entes envolvidos, que são muito grandes. Deixar claro que não envolve o Grêmio diretamente, né? O Grêmio indiretamente está no meio da situação, mas é da OAS, né? A empresa que construiu a Arena, e a Arena do Grêmio que é detentora dos direitos. O Grêmio vai se tornar detentor dos direitos da Arena, da gestão, e dias atrás até deu problema ali por um processo que não deu muito certo. Os torcedores reclamaram, demoraram muito para entrar no estádio, porque é a Arena que faz a gestão. A dívida é 226 milhões de reais. A decisão da juíza não cita apenas o imóvel, mas também o direito de superfície, mas ainda cabe recursos. 3 bancos financiaram 210 milhões de reais na construção da Arena, mas apenas 66 milhões foram pagos. Então tem essa discussão e muitos, doutor Sérgio, até falam, torcedores do Grêmio estão dizendo, olha, se o Grêmio tivesse dinheiro agora, era hora para o Grêmio arrematar e se tornar o proprietário da Arena, coisa que vem sendo discutido desde que o Grêmio fez essa negociação, né? Mudou de casa. O Grêmio já tentou várias vezes comprar e iniciou, avançou negociações, recuou, porque é um negócio de alta complexidade. A simples manutenção de um estádio desse implica num investimento de recursos, gestão e organização muito grandes. E esse é o risco de um estádio de futebol. Se eu não me engano, o Maracanã passou por situação assim. O Maracanã era ou ainda é público e num período ficou sem gestão. No momento que um estádio fica sem gestão de cuidado, ele decai muito rapidamente na sua manutenção e nas suas condições, inclusive, de valorização. Então, sim, embora não seja do Grêmio, o Grêmio é o principal locatário daquele espaço, é dono de algumas partes e pode ser atingido por via reflexa, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Muito obrigada, doutor Sérgio Diffenbach. Participa conosco sempre às quartas-feiras no Direto ao Ponto. Um abraço, gente. O Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de